Filho de Davi, tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Paz do Senhor, amados e queridos irmãos, que Deus venha abençoar as vossas vidas abundantemente. Esse quem vos fala é o irmão Presbítero Leandro e você está aqui no canal Presbítero Leandro Oficial. Amém, amados irmãos? Iremos trazer aí um vídeo, aí um conteúdo para abençoar a tua vida e o tema desse estudo aqui é as 12 visões impressionantes do cego Bartimeu. Amém? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o teu joinha, compartilha esse trabalho para que outras vidas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Segue o vídeo logo após a vinheta. Pois bem, amados e queridos irmãos, vamos aqui trazer um conteúdo abençoado para a tua vida, as 12 visões impressionantes do cego Bartimeu. Amém, amados irmãos? E o texto que nós vamos utilizar é Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52, amém? Eu não vou estar lendo todo esse texto para que o vídeo não venha ficar muito longo, amém? Que é um estudo, você pode aplicar aí no seu esboço para você pregar em sua igreja, em sua congregação, e é bênção para a glória de Deus. Amados irmãos, o texto em tela vai falar que certa feita Jesus ia subindo para Jerusalém. E ali seria a última passagem de Jesus por Jericó. E a Bíblia diz que junto ao caminho, Bartimeu, o cego, estava assentado mendigando. Então a Bíblia diz que ele escuta o barulho da multidão e pergunta quem é que vai passando, e alguém diz que é Jesus de Nazaré. Então o texto sagrado vai falar que ele começa a clamar a Jesus, não Jesus de Nazaré, mas Jesus, filho de Davi. A Bíblia diz que quando Bartimeu está clamando, a multidão se levanta para repreender, para que ele se calasse. Mas a Bíblia diz que cada vez mais alto ele clama ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus manda chamar Bartimeu, e quando Bartimeu chega até Jesus, Jesus fala assim: o que queres que te faça? E a Bíblia diz que Bartimeu diz: olha, que eu venho ter visto, que eu venho enxergar. E a Bíblia diz que Jesus fala assim: olha, vai, a tua fé te salvou. E no mesmo instante Bartimeu ele enxerga, e diz o texto sagrado que ele segue Jesus pelo caminho. O tema desse estudo, o tema desta aula, o tema desta mensagem é as 12 visões impressionantes do cego Bartimeu. Amados irmãos, quando eu falo das 12 visões impressionantes do cego Bartimeu, não quer dizer que ele enxergava com a sua visão física, mas eu estou falando aqui de visão espiritual. Eu estou falando aqui de visão que ele enxergava através da fé, através da sua inteligência. Amém, amados e queridos irmãos? Então, entendendo isso, vamos expor as 12 visões impressionantes do cego Bartimeu. E a primeira visão impressionante do cego Bartimeu se encontra aqui, que ele enxergou que desistir não era a melhor saída. Amém? Veja o que o verso 46 vem nos falar. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. Ou seja, Bartimeu aqui, amados irmãos, ele estava passando por uma situação terrível. Ou seja, ele era cego e a cegueira levou ele a mendigar. Mas mesmo diante de tamanha situação, Bartimeu ele não desiste, ele está ali à beira do caminho, ele está ali mendigando, ele está lutando. Amém? Então entenda uma coisa, amado irmão, você precisa ter essa mesma visão do cego Bartimeu. Mesmo você passando por tamanho problema, você não pode desistir, você não pode parar. Mas, amados irmãos, a segunda visão do cego Bartimeu, que no capítulo 10 e no verso de número 47, e nós podemos entender que a segunda visão de Bartimeu é que ele enxergou que precisava vencer as limitações. Olha o que o verso 47 vem nos falar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi,
tende misericórdia de mim. Amados e queridos irmãos, nós vamos entender aqui que Bartimeu ele era cego, mas ele tinha boca. E a Bíblia diz que ele vence aqui a sua limitação. Ele não podia enxergar, ele não podia ali usar a sua visão. Mas ele vence a limitação ali usando a boca para pedir ajuda a Jesus. Então, amados irmãos, a segunda visão impressionante de Bartimeu é que ele venceu a sua limitação. Então, querido, você precisa ter essa mesma visão de Bartimeu. Você precisa vencer a sua limitação. Você precisa vencer a sua limitação e não deixe esse problema te paralisar, te fazer desistir, te fazer ficar prostrado. Amados e queridos irmãos, mas a terceira grande visão, ou a visão impressionante de Bartimeu, e nós entendemos que a terceira visão impressionante de Bartimeu é que ele enxergou que precisava aproveitar as oportunidades. Olha o que o verso de número 47 vem nos falar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Amados, nós vemos aqui que Jesus ele estava subindo para Jerusalém, e aqui seria a última passagem de Jesus por Jericó em vida. Após essa passagem, Jesus ele seria crucificado. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que Bartimeu ele aproveita a oportunidade para pedir ajuda a Jesus, para pedir ajuda a Cristo. Está entendendo, amado irmão? Então nós entendemos em terceiro lugar, a terceira grande visão de Bartimeu é que ele enxergou que precisava aproveitar as oportunidades. E eu e você precisamos, amado irmão, dessa mesma grande visão de Bartimeu. Nós precisamos enxergar que precisamos aproveitar as oportunidades que surgem em nossas vidas. Muitas das vezes o Senhor te dá uma oportunidade, te dá duas oportunidades e você não abraça. Mas assim como Bartimeu, nós devemos aprender a aproveitar as oportunidades. Amados irmãos, mas a quarta grande visão de Bartimeu, e nós aprendemos que a quarta grande visão de Bartimeu é que ele enxergou o poder do clamor. Olha o que o verso 47 vem nos falar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Amados irmãos, nós vamos ver aqui que quando Bartimeu ele descobre que é Jesus que vai passando por ali, Bartimeu ele vai clamar, Bartimeu ele vai ali suplicar, ele vai clamar ao Senhor em alta voz e em bom som. Então, amados irmãos, nós entendemos em quarto lugar que Bartimeu ele enxergou o poder do clamor. Amados irmãos, e nós precisamos ter essa mesma visão de Bartimeu. Nós precisamos enxergar o poder do clamor, o poder da oração, porque em todas as páginas da Bíblia nós vamos ver que pessoas tiveram história mudada através do clamor, através da sua oração ao Senhor. Mas, amados irmãos, nós podemos ver aqui diante desse texto que a quinta grande visão de Bartimeu é que ele enxergou Jesus como realmente ele é. Olha o que o verso de número 47 vem nos falar. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Amados irmãos, nós vamos ver aqui que Bartimeu, quando ele pergunta quem é, o que é que está acontecendo, quem vai passando por ali, alguém chega para ele e vai falar que era Jesus de Nazaré. Só que Bartimeu não vai clamar Jesus como Jesus de Nazaré. Ele vai clamar Jesus como filho de Davi, ou seja, Bartimeu, ele estava afirmando ali que ele cria que Jesus era o Messias prometido a Israel. Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento, ou seja, ele enxergou Jesus como realmente Jesus é, ele enxergou Jesus como Filho de Deus, ele enxergou Jesus como sendo o próprio Deus. Então, amados irmãos, nós aprendemos em quinto lugar que a quinta grande visão de Bartimeu é que ele enxergou Jesus como realmente ele é. Amados irmãos, e nós precisamos também ter essa mesma visão de Bartimeu. Nós precisamos enxergar Jesus como realmente ele é. Muitas das vezes nós queremos enxergar Jesus apenas como um curandeiro, apenas como um milagreiro,
apenas como alguém que pode nos ajudar no momento de adversidade, mas nós não queremos enxergar Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus, como nosso único e suficiente Salvador. Então precisamos enxergar, assim como Bartimeu, Jesus como realmente ele é. Mas, amados irmãos, nós podemos ver que Bartimeu aqui, ele teve uma sexta grande visão. E nós entendemos que a sexta grande visão de Bartimeu é que ele enxergou que não devia dar ouvidos à turminha do contra. Veja o que o texto diz. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados e queridos irmãos, Bartimeu ele enxergou, quando ele começou a clamar a Jesus, que alguém se levantou contra ele e mandou ele se calar. Mas ele não se calou, ele clamou cada vez mais alto. Ele não paralisou diante dos problemas e das adversidades. Então ele enxergou que não podia parar, ele não podia desistir diante da turminha do contra. Está entendendo, amado e querido? Você não pode desistir diante das adversidades, das provas que vão surgir em tua frente, diante da turminha do contra, diante daqueles que não querem que você busque a sua mudança, busque o seu milagre na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter esta mesma visão do cego Bartimeu, não dar ouvido à turminha do contra, às barreiras que se levantam para querer nos paralisar. Mas nós aprendemos que Bartimeu, ele teve uma sétima grande visão, que vem nos revelar a palavra do Senhor, e nós aprendemos que ele enxergou que para receber a vitória é preciso perdoar. Olha o que o verso número 49 vem nos falar. E Jesus parando disse que eu o chamasse, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Então, amados irmãos, nós vamos ver aqui que quando Bartimeu começa a clamar, uma turma ali se levanta contra ele para que ele parasse, mas ele não para, clama cada vez mais alto. Mas de tanto ele clamar, Jesus para. E a Bíblia diz que aquela mesma turma que mandou ele se calar, agora vem até ele e fala assim: olha, Jesus está te chamando, o mestre te chama. E aí Bartimeu, ele não foi jogar na cara: mas rapaz, foi vocês que levantaram contra mim, e agora vocês estão me chamando. Não, Bartimeu aqui, ele perdoou aqueles ali que tinham se levantado contra ele, se levantou e foi ter com Jesus. Então Bartimeu, ele enxergou, em sétimo lugar, amado irmão, que para receber vitória é preciso perdoar. Entenda uma coisa: se você quer ser perdoado por Deus, se você quer receber vitória na presença de Deus, você precisa perdoar. Mas, amados e queridos irmãos, nós podemos entender que Bartimeu também, ele teve uma oitava grande visão, que diz a palavra do Senhor. Amados irmãos, e sabe qual foi essa oitava grande visão de Bartimeu? É que ele enxergou que quando Jesus chama, é preciso desprender do passado. Olha o que o verso número 50 vem nos falar do capítulo 10. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amados irmãos, quando Jesus chama Bartimeu, automaticamente ele se levanta e lança de si a sua capa, ou seja, aquela capa ali servia para identificar Bartimeu ali como um mendigo, para ele se cobrir ali naquele sol, no frio, ali na beira daquele caminho. Mas quando Jesus chama, ele se desprende do passado, joga a capa fora. Isso significa que Bartimeu está dizendo: nunca mais eu vou precisar dessa capa, porque eu vou ter um encontro com Jesus e ele vai mudar a minha história. Amados irmãos, e assim como Bartimeu teve esta visão, nós precisamos também enxergar, que quando Jesus nos chama, nós precisamos desprender do passado. O que é que você precisa desprender para você ter um encontro verdadeiro com Cristo? Mas, amados irmãos, nós podemos aprender uma nona grande visão do cego Bartimeu. E nós aprendemos que a nona grande visão de Bartimeu foi que ele enxergou que para viver milagre é preciso se esforçar. Olha o que o versículo 50 vem nos falar. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Amados irmãos, Bartimeu aqui ele enxergou, quando Jesus chama, ele enxergou que para receber milagre ele precisava se esforçar. E qual foi o esforço dele? Lançar de si a sua capa, levantar e caminhar até Jesus. E nós precisamos ter essa mesma visão de Bartimeu. Nós precisamos entender
que para nós recebermos milagre na presença do Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos se esforçar, nós precisamos caminhar para a igreja, nós precisamos caminhar para a congregação, nós precisamos orar, nós precisamos nos consagrar. Amém, amados irmãos? Então, em nono lugar, nós aprendemos que Bartimeu, ele enxergou que para viver o milagre é preciso se esforçar. Mas, amados irmãos, nós podemos aqui, diante desse texto, aprender aqui a respeito de uma 10ª grande visão do cego Bartimeu. E nós aprendemos que a 10ª grande visão do cego Bartimeu é que ele enxergou que diante de Jesus precisamos ser objetivo. Ele entendeu que diante de Jesus ele precisava ser objetivo. Veja o que o versículo de número 51 vem nos falar. E Jesus falando diz: que queres que eu te faça? E o cego lhe diz: mestre, que eu tenho vista. Amados irmãos, lógico, nós sabemos que o que um cego mais quer é enxergar, assim como o que um aleijado mais quer é andar. Mas Jesus, amado irmão, ele fez essa seguinte pergunta para ver o que realmente Bartimeu queria. Porque ele podia muito bem estar acostumado ali a viver de migalha, a viver de esmola, ali à beira do caminho. Então, quando Jesus pergunta, Bartimeu, ele é objetivo, diz assim: eu quero enxergar, Senhor. Eu quero enxergar, eu quero ter vista. Então, Bartimeu, ele aprendeu em 10º lugar. Ele enxergou que diante de Jesus ele precisava ser objetivo. Então, diante de Jesus, querido, nós precisamos ser objetivo. Nós precisamos verdadeiramente querer mudança. Nós precisamos realmente orar na presença do Senhor, derramando a nossa alma, falando a verdade, sendo objetivo na presença do Senhor. Mas, amados irmãos, nós podemos ver uma 11ª grande visão do cego Bartimeu. É que ele enxergou que a sua história realmente foi mudada. É isso mesmo, ele enxergou que realmente a sua história foi mudada. Porque quando, amado irmão, ele clama, ele vai até Jesus e fala que realmente quer, o texto vai falar que Jesus, ele cura o cego Bartimeu. Olha o que o versículo de número 52 vem nos falar. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então, quando ele foi até Jesus, ele logo viu. Então, ele enxergou que realmente a sua vida foi mudada. Então, quando nós vamos até Jesus, abrimos o nosso coração, somos objetivos, pode ter certeza, essa visão espiritual é aberta, essa visão é aberta e nós enxergamos que verdadeiramente Jesus, ele muda a nossa história. Mas também, amados irmãos, nós podemos ver que o cego Bartimeu, ele teve uma 12ª visão. E nós encerramos este estudo por aqui, este vídeo por aqui. E nós aprendemos que ele enxergou que precisava se tornar um seguidor de Cristo. Olha o que o versículo número 52 vem nos falar. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amados irmãos, Bartimeu realmente, ele precisava enxergar com a sua visão física. Mas quando Bartimeu ele vai até Jesus e Jesus ali lhe dá a visão, Jesus cura a sua vista, ele enxerga que ele não precisaria apenas daquela cura física, mas ele precisava se tornar um seguidor de Jesus. Ele enxergou ali que, como gratidão, ele precisava seguir a Jesus. Amados irmãos, e nós precisamos também ter essa mesma visão de Bartimeu. Nós precisamos deixar de querer ser egoísta, de buscar Jesus apenas para cura, libertação, para alguma mudança e depois desaparecer e não se tornar um seguidor de Cristo. Nós precisamos ter essa mesma visão de Bartimeu, que quando Jesus faz a obra em nossa vida, nós precisamos sim se tornar um seguidor de Jesus. E mesmo que ele não opere milagres extraordinários, nós precisamos enxergar que nossa história verdadeiramente ela só é mudada quando nós se tornamos um seguidor de Cristo. Então Bartimeu enxergou que ele precisava se tornar um seguidor de Cristo. Amém, amados irmãos? Estas são as 12 grandes visões do cego Bartimeu, ou as 12 visões impressionantes do cego Bartimeu.
Nós aprendemos que a primeira grande visão do cego Bartimeu é que ele enxergou que desistir não era a melhor saída. Em segundo lugar, nós aprendemos que ele enxergou que precisava vencer as limitações. Em terceiro lugar, nós aprendemos que ele enxergou que precisava aproveitar as oportunidades. Em quarto lugar, nós aprendemos que ele enxergou o poder do clamor. Em quinto lugar, nós aprendemos que ele enxergou Jesus como realmente ele é. Em sexto lugar, nós aprendemos que ele enxergou que não devia dar ouvidos à turminha do contra. Em sétimo lugar, ele enxergou que para receber a vitória é preciso perdoar. Em oitavo lugar, ele enxergou que quando Jesus chama, é preciso desprender do passado. Em nono lugar, ele enxergou que para viver o milagre é preciso se esforçar. Em décimo lugar, ele enxergou que diante de Jesus precisamos ser objetivo. Ele aprendeu em 11º lugar que a sua história realmente foi mudada. E ele enxergou em 12º lugar que precisava se tornar um seguidor de Jesus. Amém, amados irmãos? Espero que você tenha sido edificado através desse estudo, desta palavra. E assim como a história de Bartimeu foi mudada, Jesus ele pode mudar a nossa história. Amém? Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.